Bom dia, pessoal do terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos fazer a prova de língua portuguesa envolvendo aquele conteúdo que eu enviei para vocês. Será aplicada na aula do Marcel, então eu desejo a todos uma boa prova, tá? A todos também um bom retorno, porque a semana passada nós tivemos um feriadinho, deu para descansarmos um pouquinho, né? E essa semana retomamos. Então a minha aula vai ser normal, a prova vai ser aplicada na aula do Marcel, tá bem? Então as nossas aulas 27 e 28 tipos de sujeito. A Camille me falou na semana retrasada que vocês não haviam recebido apostilas. Não sei se isso já se normalizou ou não. Em todos os casos, nós continuamos com os conteúdos, tá certo? E depois vocês farão os exercícios da apostila. Se vocês já receberam, então me deem um alôzinho para eu colocar o gabarito da última aula, que foi a sintaxe do verbo, que nós estudamos verbos de ligação, intransitivos, transitivos, né? Então, aí eu coloco o gabarito para vocês, tá? As aulas de hoje, tipos de sujeito. Então, nós vamos fazer uma revisão de segundo ano, lembrando como classificar e qual é o entendimento do sujeito dentro da oração. Uma coisa é certa, se eu erro na classificação do sujeito, automaticamente a minha análise vai toda para o espaço. Então, eu tenho que ter muita atenção com relação à determinação do sujeito. O que seria o sujeito? Sujeito é o termo ao qual se refere o processo verbal do predicado. Então, ele está relacionado ao processo verbal, aquilo que o predicado está declarando. Como que eu encontro o sujeito? Através dessa pergunta. Pergunta-se, quem para o verbo? Quem falou? Quem estudou? Quem trabalhou? Quem está feliz? Quem está preocupado? Pessoa, eu faço a pergunta, quem? Se for coisa, se for um fato, se for um acontecimento, então eu faço a pergunta, o quê? O que aconteceu? O que ocorre? O que foi declarado? O que se disse? Então, para coisa. Coisa, tudo que não seja pessoa. Aí, na ordem do sujeito, na elaboração da frase, prestem bastante atenção, que a frase pode se apresentar na ordem direta, começa com o sujeito e depois vem o predicado. Os alunos realizaram as atividades da aula. Quem? Os alunos. Sujeito. Tudo que sobrou, predicado. Realizaram as atividades da aula, certo? Ordem direta, começa com o sujeito e depois vem o predicado. Mas muitas vezes, principalmente nas poesias, nas letras musicais, atendendo à métrica, atendendo ao verso, ao ritmo da poesia ou da música, muitas vezes o poeta, o autor, explora a ordem inversa. Então, começa com o predicado e vem o sujeito e outro pedaço do predicado. Então, se eu falei, os alunos realizaram as atividades, então eu falo assim, os alunos, sujeito, realizaram o quê? As atividades de classe. Então, se eu começo assim, as atividades de classe, os alunos resolveram. Mexi na ordem. Resolveram as atividades de classe, os alunos. Então, não confundir que sujeito é sempre a primeira palavra que aparece. Eu vou encontrar o sujeito através das perguntas. Quem para o verbo, quem realizou, os alunos. Não importa se os alunos estejam no começo, no meio ou no final da frase. Então, na ordem inversa, tudo se complica um pouco mais. E o vestibular tem explorado bastante a ordem inversa, mesmo o Enem. Coloca um verso em que o sujeito aparece na ordem inversa e
aí nós não conseguimos encontrar com a mesma facilidade o sujeito. Na sua redação, prefira sempre a ordem direta. A redação tem como um dos objetivos ser clara, ser objetiva, ser transparente, comunicar uma mensagem com facilidade. Então, a complicação da ordem inversa não é bem-vinda na dissertação. Então, explorar mais a ordem direta. Fiquem atentos a isso, tá? Encontrei o sujeito, fiz a pergunta, então daí eu vou classificar. Então, a apostila de vocês traz o sujeito existente que se opõe ao sujeito inexistente. O que seria o sujeito existente? Aquela situação em que você pergunta quem ou o que e você obtém uma resposta. Esse sujeito existe. O que seria o sujeito inexistente? Aquele que não existe. É o sujeito inexistente, a oração sem sujeito. Aquele que acontece com os verbos impessoais. Eles colocam também sujeito determinado, sujeito indeterminado. Determinado também é aquele que eu faço a pergunta, quem ou o que, e obtenho uma resposta. Os alunos realizaram as atividades de classe. Quem? Os alunos. Ele está determinado, ele existe. Então, ele se encaixa nessas duas expressões. Há também autores que falam sujeito expresso para o sujeito determinado. É a mesma coisa. Eu pergunto e obtenho uma resposta, tá? Aí, então, vamos classificar aqueles que são chamados de determinados. Lógico que se ele é determinado, ele também é existente, tá? Eu estou passando essa nomenclatura porque a apostila de vocês traz. Mas, vamos dizer assim, o que realmente nos importa é que eu identifique que todo sujeito que tenha apenas um núcleo vai ser o sujeito simples. Então, ele é determinado e ele é simples, tá? Por exemplo, os alunos realizaram as atividades de classe. Quem? Os alunos. Núcleo desse sujeito, alunos. Se eu falasse, os alunos do terceiro ano realizaram as atividades de classe, quem? Os alunos do terceiro ano. Núcleo, alunos. Sujeito simples. Então, não é o número de palavras que compõem o sujeito que determina se ele é simples ou composto, mas sim o número de núcleos. Uma palavra, a palavra mais importante. Se toda a declaração de sujeito se concentra em uma palavra e ela pode estar articulada com adjuntos adnominais, por exemplo, não importa. Um núcleo, sujeito simples, tá? É uma coisa que vocês já dominam. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Quando eu faço a pergunta, eu obtenho uma resposta que envolve 2 elementos, 3 elementos importantes. Então, realizaram as atividades de classe o professor e os alunos. Quem? O professor e os alunos. Núcleo desse sujeito, professor, alunos. Tem 2 palavras como núcleo, ele passa a ser um sujeito composto. Acho que também não tem nenhum problema para vocês. Terceiro tipo de sujeito determinado é aquele que tem uma porção de nomes. É o nosso conhecido sujeito oculto. O que seria o sujeito oculto? Ele é também chamado sujeito implícito, desinencial, elíptico, expresso na desinência verbal. Não importa, todos eles são aquilo que vocês conhecem como sujeito oculto, tá? Então, nós perguntamos, trabalhamos o dia todo. Quem trabalhou? Nós. Como que nós descobrimos que o sujeito é nós? Por essa desinência. Mos, que indica a primeira pessoa do plural, tá certo? Então, nós vamos ter aqui um sujeito oculto que está expresso na desinência. O nome mais comum que eles colocam para sujeito oculto é sujeito implícito na desinência verbal. Então, vocês sabem direitinho o que é desinência verbal
e de que forma que ele vem expresso na desinência número pessoal, certo? Eu trabalho o dia todo? Quem? Eu. Trabalhas o dia todo? Quem? Tu. Trabalha o dia todo? Quem? Ele. Então, pela desinência do verbo, nós determinamos aqui o tipo de sujeito, tá? Aí eu peço a atenção de vocês para o que se chama sujeito zeugmático. Então, eu vou agora trocar a lousa e nós continuaremos em seguida, tá bem?